gente, eu falo assim, boa noite agora, né? Eu brinco assim, que ficar aqui na frente é igual teatro, né? Na hora que você tá aí, você tá meio com vergonha, aí na hora que tá com vergonha parece que demora a começar, mas na hora que começa, aí a gente tem o prazer de estar aqui, né? Que nem a Rosânia falou. Ainda falei assim, nossa, mas eu vou lá depois do desencarne do seu Valentim, né? O pessoal tá comovido ainda. Mas, gente, nós somos adeptos da doutrina, né? E se a gente não acreditar que a vida continua, quem vai acreditar? Não é verdade? Então, era uma pessoa que eu tinha pouco contato, mas eu lembro sempre de situações pondo a gente para frente, pondo a gente para frente. Não, você dá conta sim. Eu lembro que uma vez ia ter um congresso, minha menina estava pequena. Não, você tem uma parente boa, você pode, que vai cuidar dela direitinho para você participar. Então, eu acho que é isso que vale dessa passagem que a gente tem pela Terra, né? A gente deixar a nossa marca e compreender que a vida continua. Fora desse corpo pesado, desse corpo que adoece, desse corpo que tem fome, não é verdade? Então, espero chegar nesse estágio, né? Que a gente sabe que desencarna, aí continua sentindo a doença, a fome. Então, isso aí depende da gente também. Então, hoje, eu falo assim, que o pessoal da quinta me adora. Ninguém me chama para vir falar segunda, terça. Não, terça tem compromisso. Aí da minha filha, sexta, todo mundo da quinta adora me chamar, né? Então, eu acho aí que é uma energia do pessoal que gosta do trabalho da gente. E agora o Sebastiano aí está na minha agenda, espero que continue na agenda. E eles gostam da gente na quinta. Eu falo da quinta, que é para quem trabalha na prefeitura, é o dia mais comprido, é a quinta, né? Mas parece que a gente se renova, a gente toma um fôlego e vem aqui para conversar um pouco sobre coisas que acontecem com todo mundo. Mas eles dão uns temas difíceis para a gente, né? Bem-aventurados os aflitos. Está lá no Sermão da Montanha. E a gente vem falar um pouco do suicídio da loucura. A gente está falando aqui de um desencarne, de uma pessoa querida, vamos dizer assim, para muitas pessoas. E para quem não está nessa condição? E para quem não se sente nessa condição? Pode passar mais um pouco? O que acontece? Eu falo assim, gosto muito, assim, eu sou professora. Então, eu gosto muito sempre de buscar as definições. Porque tem palavras que, às vezes, a gente usa errado uma vida inteira. Então, vamos saber do que está falando do suicídio. Ato ou efeito de suicidar-se, tirar a própria vida. Desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento, de previdência, etc. Por exemplo, sua ida para outro partido foi um suicídio político, né? Então, sempre ligado à tragédia, a alguma coisa ruim que a própria pessoa se causou. Não está falando aqui nem do próprio desencarne. E a loucura? Né? Então, eu falo muito dessa vivência da escola. Quando alguém vem falar assim, ai, fulano é um doidinho, assim, bem, a gente tem que ter cuidado, que hoje tem nome para tudo. Depois que eu descobri que existe transtorno opositor desafiador, que é aquela pessoa que tem aquela personalidade que está sempre batendo de frente com outra, assim, olha, isso aí para mim era só falta de educação. Então tem nome para tudo. Então hoje não existe mais loucura, não existe mais doido, não existe mais maluco. Existe esquizofrenia, existe transtorno bipolar. Porque quando eu falava louco, eu punha todo mundo na mesma panela, né? Todo mundo que estava ali naquele sofrimento mental, eu colocava tudo junto. Então hoje vai lá a psiquiatria, a psicologia, vem dizer para nós que existe distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir, né? Então, olha aí, ó, mais ou menos prolongado. Então, tem gente que de repente está aqui bem, tem a sua crise de ansiedade,
né, as crises diversas, e tem gente que já vive num estado mais prolongado, né? Eu lembro que a minha mãe, quando a gente era criança, ela era auxiliar de enfermagem, ela trabalhou um tempo no Hospital Allan Kardec, e ela contava um pouquinho da sua rotina com as internas, né? E a gente agora nessa vivência espírita, né, conhecendo o trabalho muito interessante que tem sido feito nos últimos anos, mas a gente sabe que não, financiar esse trabalho não é como a gente gostaria. Quando eu conto para ela, eu assim, mãe, Allan Kardec hoje não é bem do jeito que era quando a gente era criança, não. Então, loucura hoje é relativo, e a gente sabe que existe um conceito, que existe tratamentos, que existe um respeito, e tem as diversas categorias ali das nossas moléstias da mente. E também quando fala dessa loucura, o que que é? Sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Então vamos pensar lá na época da codificação, que Kardec escreveu ali as obras básicas, né? Essa psiquiatria, psicologia, essas ciências que estudam a alma, a própria doutrina, né, que estava começando, estava apenas engatinhando. Então tinha realmente esse termo ainda pejorativo. Vamos pensar assim, era o que tinha para a época. Certo? E a gente estava falando um pouco disso, né? Que hoje tem nome para tudo, para esquizofrenia, para crise de ansiedade, para o transtorno bipolar. E como que o espiritismo vê um pouco essa questão da loucura? Olha, que eu falei assim, um pouco dessa questão médica, da nossa referência de tratamento aqui, Hospital Allan Kardec e tal. Então, a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Já viu aquela situação assim, olha, ficou desse jeito depois que viu o marido se suicidar? Eu juntei os dois temas agora, né? Que às vezes a pessoa ela tinha um estado mais ou menos assim do que a gente chama do normal, aconteceu aquele trauma, né? Ela teve aquele abalo mental e depois não retornou à sua consciência anterior. E a gente sabe, enquanto espírita, né, que é esse trauma? É só aquilo que aconteceu aqui, naquela hora? A gente sabe que não. A gente sabe que às vezes uma palavra leva a gente para encarnações. Né? Vocês já se pegaram nessas situações? Que de repente a gente está numa determinada situação, de repente aquele trauma nem é tão grande, mas alguém disse alguma coisa, a gente vê algum fato e aquilo te desestabiliza. Né? Então, quando aquilo mexe forte com a gente, pode provocar essa situação de desequilíbrio. E a gente não está livre. Por quê? Se a gente está aqui nesse momento histórico, nesse planeta de provas, de expiações, nós ainda temos aquilo que vai nos balançar. Que nós ainda estamos sujeitos, se não às expiações, pelo menos às provas. Já pararam para pensar? Então, loucura para o espiritismo também está nisso, né? E quando a gente fala também, né, vamos lá naquele conceito do dicionário, do afastamento temporário, mais ou menos temporário, do nosso estado habitual de consciência, a gente vai lembrar também, ter também não a questão somente das lembranças, mas das influências, né? Aquilo do nosso padrão vibratório, das entidades com as quais nós nos ligamos, que às vezes vão nos afastando mais ou menos depressa, né? Mais ou menos, não é depressa que eu quero falar, intensidade mesmo do nosso estágio mental normal, que a gente consideraria normal. Olha aqui um trecho, são todos trechos do capítulo 5 do Evangelho, né? Que eu gosto assim, de tirar as frases principais para a gente ir comentando. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo,
os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos, que sem o elo sacudiriam. Então, estou falando aqui até do contrário, né? Olha, de repente eu estou aqui imbuída da minha fé. Talvez aquilo, se eu já não tivesse construído essa fé, me abalaria. Talvez agora ele seja só um motivo de tristeza. Dei esse exemplo aí do desencarne. Então a gente vai lá. Lembro uma vez de uma senhorinha que ela frequentava ali o Francisco Moris. Acho que ela ainda frequenta, porque ela não desencarnou ainda, mas me lembro assim de algum tempo atrás. Então aquela pessoa assim, não alfabetizada e tal, mas sabe tudo que fala aqui na frente, a pessoa escuta e faz? E a gente fala, né, para ver se aprende. Aí eu lembro que morava lá ali no fundo ali da Pedigônia, a gente morava ali na Vila Resende. Por esses dias, morreu um neto dessa senhorinha, né? E quando se chegava no velório, vocês até imaginam, né? Morreu um moço, acidente de moto, 20 e poucos anos, bonito, o que todo mundo fala, uma vida pela frente. Aí a gente, com conhecimento doutrinário, vai pensar, mas será que tinha essa vida pela frente? Será que ali não era o ponto dele? O ponto final para ele descer? Não era? Não é? Mas todo mundo, quando é jovem, é aquela comoção. Por quê? Em tese, todo mundo espera que quem vá é o velho. E de morte natural. E a gente chegava ali no velório, todo mundo, nossa, e a mãe desesperada, né, que era adepta da doutrina, mas você vê que não tinha aquela fé assim, tão forte. E falava, Dona Rosa falava assim, não, gente, tá tudo certo, o que Deus quis era isso. Aí o povo fala assim, nossa, será que ela não tá sentindo? Gente, vó não tá sentindo? Saudade daquele neto chegando todo dia com aquela alegria de jovem? Tá, mas ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas ela vinha aqui que eu falo assim, no centro espírita, toda semana. Ela escutava o que todo mundo fazia aqui, ela ia lá ajudar a fazer sopa, ela ajudava a consolar quando acontecia com os outros. Ué, quando acontecia com ela, estava lá consolando todo mundo. O que ela guarda do neto? A lembrança boa, a saudade, no sentido assim, nossa, quando ele estava aqui fazia isso, quando estava aqui fazia aquilo. Agora a gente não pode também falar assim, olha, louvável, né? Ela vivenciou aquilo que aprendeu durante uma vida, que ouviu, que falou. Aí tem gente que fala assim, olha, bem parece que espírita está aí se jogando no buraco junto com o caixão. E uma coisa eu aprendi. Fé, não adianta eu falar assim, ai, mas a Rosânia não tem fé. Não é assim, igual no supermercado, que eu vou lá me dar 1 quilo de carne, se eu tenho dinheiro para pagar, eu pago. Eu ainda como carne, viu, gente? Porque o povo aí, agora todo mundo é vegano, a gente fica até com vergonha de falar que come a carne. Né? Não é assim. Fé eu entendi que são as experiências que a vida vai colocando para frente, para a gente, que vai fazendo a gente compreender que não tem como ser diferente. Não é assim, hoje eu quero ter fé. Né? Se a vida não te deu essa maturidade, você não vai ter, porque isso é construído. Né? Eu acho interessante até essa experiência de mãe, né? Que eu já fui mãe de criança, aliás, sou mãe de criança ainda, que eu tenho uma de 10 anos, de adolescente e de adulto, né? Que os meus estão entrando aí nos 20. Não adianta você falar para aquela moça lá na creche como que é a vivência de aconselhar minha filha de 18 anos que está assim, mãe, mas eu gosto de estudar isso, eu gosto de estudar aquilo, meu primeiro namorado. Como é que eu vou chegar porque a mocinha de 22 anos está levando o bebê na creche? Ela não tem essa vivência que a gente já tem.
Imagina ele dando a Meire, quantos netos já não tem? Ó, o quanto de sabedoria que vai ensinar o filho, tem sendo filho, a ser avô, avó. Olha, adianta querer saber o que ela sabe? Nessa encarnação não tem. Então eu penso que a fé é isso. São as experiências, a sabedoria que a gente vai acumulando, que a gente vê. Não tem como ser diferente. Não tem como não ter Deus. Não tem como não reencarnar. Nós já não estamos nesse ponto. Agora aquele irmão mais maturo, ele olha para a gente e fala, olha, vocês enlouqueceram. Por quê? Não tem essa vivência. Mas a vida vai colocar situações para que tenha. Eu gosto muito, assim, toda vez que eu venho fazer uma palestra, eu faço assim, palestra quem faz gente chique, né? O Haroldo, né? O Arthur, que a gente vem conversar um pouco. Eu sempre dou um jeito de colocar uma frase que eu gosto muito, né? Que para mim, assim, foi um divisor de águas quando eu entendi. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Mas eu falo assim, é porque isso não teve tempo de falar. Mas quem não crê também não vai morrer. Porque quem não crê hoje, um dia vai crer. Olha as pessoas que a gente conhece ao longo da vida. Tem gente que às vezes que a gente conhecia assim, né? A gente já vai 40 anos, né? Vai 40 anos e vai vendo assim as coisas acontecendo na vida da gente, né? Que a gente fala assim, ó, já fala, ixi, acho que eu já vi muita coisa. Muita coisa no sentido assim, ó, que já deu pra gente ter algumas lições. Às vezes a gente lembra que é fanfarrão lá na adolescência. Hoje a gente vê a pessoa, às vezes, até numa situação difícil, ou financeiramente, ou emocionalmente. Ou seja, ela já passou algumas experiências e talvez daquilo que ela deu gargalhada 20 anos atrás, talvez hoje ela não dê. Então, eu penso que a fé é mais ou menos isso, né? Olha, se eu não acreditava, agora eu acredito, que eu sei que é verdade mesmo. Não é? Mas igual eu falei, não adianta falar isso, igual eu falei das experiências de mãe, para a mocinha da creche que acabou de parir seu bebê. Porque ela só tem a experiência de mocinha e a experiência de ter um bebê. Né? A vida vai mostrar. E eu penso que isso é a fé. Aí só, mas o novo também tem fé. É, mas ele é novo hoje. Ele é um espírito milenar. E nessa experiência de espírito milenar dele, ele já aprendeu muita coisa. Vamos mais um pouquinho? Porque igual eu falei, gente, eu sou professora, parece que a gente tem que falar tudo que está na lousa. E às vezes não dá tempo. Né? E o suicídio? O que a gente fala do suicídio? Né? Porque eu estava lá, falei da loucura, falei um pouquinho dessa fé. Alguns trechinhos também do Evangelho. Vocês não reparem eu ler não, porque quando eu vou lendo, vou recordando. Excluídos aqueles que se efetuam em estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre uma causa, um descontentamento. E tem hora que eu fico pensando assim, né? Não é que eu fico remendando o Evangelho, não. Que até aquilo que é estado de embriaguez, de loucura, no sentido, às vezes, de ter uma influência, já é um descontentamento. Não sei, a questão da embriaguez para mim é muito tensa, porque o povo fala que a gente é muito moralista, né? Porque geralmente se embriagar para mim já é um descontentamento, porque é uma destruição, né? Uma autodestruição, né? Quando a pessoa toma um porre assim, né? Ela já está se destruindo e está achando que está feliz, né? Me desculpe aí quem gosta do seu golinho, né? Mas eu penso assim, quando você faz isso com exagero, você já está se destruindo. Então, sempre que há um suicídio, há um descontentamento. Quando há uma questão que envolve a loucura, do jeito que a gente falou, eu já tenho uma influência negativa ali. Então, nada está bem quando há um suicídio. Né? Ninguém está feliz e contente e se matando, mesmo que seja inconsciente aí, numa situação de drogadição, de embriaguez, porque essas situações, elas já são descontentamento.
A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são maiores excitantes do suicídio. Elas dão a covardia moral. É engraçado que eu gosto do feriado, né? Eu tenho uma loucura de ficar na minha casa, né? Com as minhas coisas, com as meninas e tal. Eu estava vendo e assisti as novelas do Viva. O povo fala, mas aqui que tem a gente vê a novela, a gente lê os livros também, né? Meu trabalho também é ler livro, né? E assiste lá as novelas. E ontem estava passando, não sei se era ontem não, ontem eu já estava trabalhando. Eu não lembrava que a Nazaré Tedesco, no final da novela, ela tinha se matado, ou eu não lembrava, eu não assistia aquilo. Né? Que é aquilo? Covardia moral. Eu falei assim, nossa... Mas a pessoa tem eu não lembro mais a novela, o que era o grande problema. Eu lembro que era a grande vilã, mas qual que era a dor dela na novela, eu não lembro. Falei assim, misericórdia, será que o que ela estava passando era mais difícil do que enfrentar a morte por afogamento? Que foi uma cena que eu assisti, né? Que a pessoa se jogava ali numa barragem no rio e a cachoeira levava. E é interessante isso. O que é a covardia moral? O meu problema é tão grande que eu fico imaginando, nossa, será que é mais fácil enfrentar a corda no pescoço, o tiro no ouvido? E às vezes, realmente, para a pessoa, não sei se mais fácil seria o termo, mas é que aquele problema que realmente seria o problema da encarnação dela. É mais difícil de enfrentar do que aquilo que à primeira vista para ela seria uma dor física, um desconforto físico. Mas mal sabe a pessoa, igual eu falei, fé não é algo que a gente compra no supermercado, conhecimento espiritual também não. São coisas que a gente adquire, né? Que as consequências talvez sejam mais dolorosas do que a resolução do problema e do que o desconforto físico do desencarne por suicídio. Ali, ó. O que se pode dizer disso para desviá-los? Aí a gente vai começar pensando na nossa missão aí, entendendo a missão de quem está aqui como alguém que já tem condição de ajudar. Só que às vezes eu também estou na condição de ajudado. Como é que faz? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Porque a pessoa está lá, ó. Ela ainda não conhece Deus, ela ainda não conhece Jesus, ela ainda não construiu sua fé. O que você pode dizer para tirar essa pessoa de ideia? Sabe, uma situação que é muito interessante, né? Que eu falo que eu trago muitos exemplos da escola. E quando a gente vai ensinar uma criança a ler e escrever, ela passa por vários estágios, até que ela consiga realmente ler e escrever. E esses dias eu estava numa palestra e estava falando justamente essa questão, que depois que a criança lê e escrever, ela não consegue escrever mais como uma criança pré-silábica. O que é a criança pré-silábica? É aquela que ainda não tem noção de escrita, que às vezes escreve lá, fez aquela rabisqueira, acha que aquilo lá está escrito. Depois que a criança sabe escrever, ela não consegue mais voltar para a rabisqueira. Então, quando a gente já passou, vamos pensar, desse estágio destrutivo, às vezes é difícil para a gente imaginar como funciona a mente de quem ainda está nessa. Mas às vezes a gente precisa buscar entender como que a pessoa funciona. Não é? Aí vamos mais uma frasezinha, aí eu vou trazer uma música para vocês pensarem. Nenhuma coisa senão nada. Ou seja, o que a gente pode oferecer para a pessoa? Se ela não entende nada da vida espiritual e ela acha que o problema dela é maior que tudo. E às vezes a dor dela é maior que tudo. Às vezes você fala assim, mas eu já passei por isso, eu já levei um fora. Mas ela acha que o fora dela, dentro do coração dela, é maior que tudo. Antes tinha muito aquela coisa, a pessoa perdeu, era rica, perdeu tudo. Eu falo, gente, eu já nasci pobre. Mas nascer pobre é uma coisa, ter e ficar pobre é outra. Tipo assim, ó, eu não entendo a dor do outro. Eu não entendo por que a dor do outro é tão grande. Se para mim não é. Não é? Mas para ele é. Para ele é uma tragédia.
Olha aqui, ó. Então, se a gente não tem o entendimento do que a pessoa está sentindo, a gente não pode oferecer nada. E o único remédio heróico para a pessoa pensar, nossa, eu vou cometer um ato de heroísmo, eu vou pular da ponte, não é? A única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Se eu não conheço Deus, se eu não conheço Jesus, se eu não tenho fé, deixa eu acabar com isso logo, deixa acabar esse sofrimento. Não é esse o raciocínio? Vamos mais um aí, Rosânia. Aí a gente fala assim, e o poder das ideias materialistas, né? Tudo que a gente tem hoje não favorece a questão da matéria, o consumismo, o ideal de beleza, né? Alguém, por exemplo, pode falar uma vida saudável, a meditação. Alguém já viu propaganda de meditação? Assim, se tem, não estou lembrando. Né? Vamos pensar assim, na Globo, na TV fechada, no celular. Não me lembro de propaganda de meditação, a não ser em sites fechados de grupos de oração. Então, o que se vende realmente é a beleza do corpo, é o ter, nunca é o ser. Né? E isso vai fazendo o quê? São as ideias materialistas, elas são o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos, ou seja, apóstolos desse materialismo, assumem sobre si uma grande responsabilidade. Eu estou lembrando assim, ponho aqui para lembrar. Eu lembro do grupo Arte Nascente. Eu acho que quando eles começaram a fazer um trabalho aqui em Franca, eu lembro muito da campanha contra o aborto. E eles falavam-se muito, né? Não lembro, assim, o nome assim, exato dos participantes, a gente lembra mais do cantor. Olha, nós estamos nessa campanha. A gente não sabe exatamente, mas nós entendemos que em algum momento nós tivemos influências que favoreceram alguns abortos. Por isso esse compromisso com a campanha. Então, a ideia é justamente esse, é o veneno. Eu estou aqui, estava lembrando até esses dias, né? A minha juventude era do Renato Russo. Né? E no Evangelho do Lar, lá em casa, a gente estava lembrando disso, né? Que caiu um trecho, falava da fé, que falava daquela carta de São Paulo aos Coríntios. Eu lembro que naquele dia, acho que o São Paulo tinha ganhado alguma coisa, time. E a gente lembrava, né, lá em casa com as meninas, crianças já não são tanto, né? Diz, né, carta aos Coríntios, o São Paulo, a última vez que vi o tio Paulo, e eu lembro que eu falava um pouquinho para elas, do pouco que eu sei, né, da história de Paulo, apóstolo, da estrada de Damasco, e fomos lembrar do Legião Urbana que gravou Monte Castelo. E eu lembro que uma vez falei para um colega de adolescência, nossa, quando eu morrer, quero que toque uma música do Legião Urbana. Aí depois que ele falou para mim, eu já estou mudando meus conceitos. Que ele falou assim, aí vai enterrar seu caixão e um monte de gente vai pular em cima. O que é isso? Gente, Renato Russo, eu acho que é um gênio, onde quer que esteja. Michael Jackson também, mas para mim são almas atormentadas. As ideias são negativas. E como é que fala? E numa música, Monte Castelo, ele falava dessa carta de Paulo, mas no mesmo LP, na época, ele descrevia uma cena de suicídio. E a gente cantava, e chorava, e pedia na rádio. Não deve pedir? Tem a beleza poética? Tem. Graças a Deus, eu não pulei do quinto andar porque eu escutei. Mas aquele que está tendencioso a pular, pula. Certo? Mais um pouquinho, né? Então, é o poder aí, vamos pensar o poder das ideias, o poder que às vezes nós temos, né? De influenciar o outro e de ser influenciado. Então, que questionamentos a gente tem a partir disso, né? Eu não sei até que hora que pode falar, já está dando quase a hora de acabar, né?
mais um pouquinho, né? Vai mais um pouquinho. Igual eu falo, é igual teatro. Começa com vergonha de sentar aqui na frente, depois que pedindo hora para falar. O que a gente pergunta? Será que o Espiritismo abomina essa situação? Entendo que sim. Né? Espiritismo sempre a favor da vida. Mesmo que seja vida após a morte, mas vida. O que pode levar uma pessoa a esse ato extremo? Aí eu busquei um outro cantor, né? Quando eu preparei, eu tinha pensado no Renato Russo, porque eu preparei antes do nosso Evangelho de domingo. Como que o Vanderly, que é um cantor, compositor, um grande poeta, pode nos ajudar a refletir sobre isso? Aí passa mais um pouquinho, que eu vou trazer um trecho da música do Vanderly. E é até interessante, né, que o Vanderly é um compositor de Belo Horizonte, né, me apresenta assim, nossa, esse cara é legal, é um poeta mesmo, ótimo, desencarnou. Gente, põe no YouTube o velório do Vanderly, foi um recital, que ele era um cantor, a filha cantou, um tanto de gente cantou para fazer homenagem, mas ele tem uma música que eu acho muito bonita, e quando eu estava preparando esse estudo, eu comecei a olhar com ressalvas. Então vou recitar, não vou cantar, não, ó. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram no abismo, se debatem, se combatem sem saber. Eu pensei, nossa, mas tá feliz aqui? Não tá difícil a coisa para ele aí? Né? E a gente pensa assim, em que momento será que ele compôs isso? O que estava acontecendo? Se alguém tiver oportunidade, entra. É uma música belíssima, um cantor belíssimo. Aí o refrão, né? Eu fico mesmo, mas que momento que eu estou escutando esse Vanderly? O refrão, me atrevo a cantar um pouquinho, que ele fala: meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber. Me deixe aqui, pode sair. Adeus. Aí eu trouxe para a gente pensar, mas comecei a achar essa música perigosa. Porque primeiro a pessoa assim, ó, ela quer num lugar, aqui não tá bom, tá todo mundo brigando, ninguém tá dando bola pra mim. Volta mais um pouquinho, lá no Vanderly de novo. E aqui, ó, tô querendo só um lugar, deixa eu chorar até cansar sossegado. Não atrapalha, isso, a próxima. Não me atrapalha chorar não. E o pior, se ele quer ir para um lugar aonde Deus possa ouvir, será que está se sentindo ouvido? Será que está se sentindo querido? Né? Mas por que esse sofrimento tá para mim? Ó, não estou entendendo. Não estou entendendo por que eu estou sofrendo. E pior, peraí, estou entendendo nada. Traz um negócio para eu beber. Aí, se eu estou chorando até cansar, provavelmente vai beber até se embriagar. E quando falou isso a Deus, falou assim, tá, não deu conta. Né? Eu acho belíssimo mesmo, mas eu acho que até parei de ouvir um pouco, né? Mas até me coloquei. Em que momentos eu mesma estou ouvindo essa música? Claro que tem momentos de tristeza, gente. Não é um momento de alegria, no momento de felicidade, no momento de louvor, no sentido assim de encontro com Deus. Eu lembro assim, ó, tô contente quando falou assim, nossa, vou escutar uma música legal aí. Eu ponho lá Oração de São Francisco de Assis com Fagner. Vocês já ouviram? Eu não ponho Vanderly, nesse que eu acho lindo.
Então, olha o poder das ideias materialistas. Tudo que está acontecendo no mundo me faz me sentir um nada. Tá, mas se eu estou aqui me sentindo um nada, não, eu sou nada, mas esse nada é uma criatura de Deus, este nada ser luz. Eu ainda não evoluí, mas eu estou a caminho. Eu tropecei aqui, mas eu posso levantar. Estou empoderada, não estou? Quem dera tivesse essa bola toda, né? Mas a gente tenta. Só que tem aquele que não dá conta. E aquele que não dá conta, se ele achar que ninguém está ouvindo e ninguém está dando bola para ele, ele vai achar um jeito de dar. E o jeito dele de dar conta é diminuir o sofrimento. E o que a gente pode fazer? Eu entendo que é... Aí pode pular de novo. Vou concluir aqui em 5 minutos. É buscar realmente, né? Eu acho que se a gente quer se ajudar, de repente eu estou naquele estado de tristeza, que eu estou numa situação onde eu não estou vendo fim, às vezes o outro dá conta. Porque o outro já construiu aquela fé e consegue enxergar o fim, às vezes eu não estou dando. Eu tenho que realmente buscar essa coragem. Se eu já estou em condição de ajudar, eu tenho que aqui buscar aí aquilo que está no Evangelho. Não é só essa coisa livresca, não. Que às vezes a pessoa que tem uma outra, por exemplo, uma doutrina evangélica, busca a Bíblia, busca o Evangelho. Mas é buscar no sentido, igual eu falei da fé, não é igual no supermercado que você compra. É a vivência que você tem. Aqui é a leitura, mas é a leitura trazendo para a vida. A calma e a resignação são adquiridas de maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro. Errei tudo. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Que eu lembrei lá da Dona Rosa, que duro, amanhã meu neto não vai entrar aqui nessa casa. Mas eu sei que o que foi feito foi melhor para ele. Eu não odeio quem atropelou. Foi a providência, aquele carro estava lá por providência. Com o espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas entra em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento de suicídio. Coragem moral. Eu estava até lembrando assim, que a minha irmã pôs no grupo, né, quando estava naquele auge de Covid, né? Para nós, em casa, foi o auge de criar o grupo da família, né? No WhatsApp e tal. E tinha aquilo de tomar vacina, né? E eu lembro que ela pôs uma foto assim, olha aí, homens de 40, de 50, de 60, e põe aquele monte de homem corajoso chegando lá e dava o braço. E aqueles meninos, né, que acho que ela queria falar dos nossos filhos, né? Que estavam tudo com moleza, não queria tomar vacina. Né? Gente, depois fica maior que a gente não leva mais a lugar nenhum, viu? Se a pessoa não quiser ir com a perna, a gente tem que aproveitar enquanto carrega no colo. Né? Aquela moleza, porque vai doer, porque toma AstraZeneca, fica de molho e tal. O meu ficou mesmo, tem uns tanto de dia lá, de molho e tal. Então, às vezes, essa coragem moral é isso, O mais velho, eu sei que se eu não tomar isso daqui vai ficar pior. E o mais novo, mas eu tomo. Não tomo, não sei, dói, não sei o quê. Né? Que eu falo assim para eles, para a palhaçada, firme esse corpo. Mas a gente tem que ter o jeito de ensinar o outro a firmar o corpo. Mais um pouquinho, vou falar aí do espiritismo. E a gente vai encerrando isso, né? A gente não tem que ensinar o outro a firmar o corpo, não tem que dar um jeito de firmar também. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a questão do suicídio é algo que vem por encarnações. E a gente traz um exemplo da Ivone Amaral Pereira, que hoje é uma médium já desencarnada, que teve um trabalho assim, extraordinário ao longo do século XX, que ela veio como uma mulher sozinha, já sem família, para se dedicar. E eu já li livros
né? Eu lembro lá no Esperança Fé, seu Zé Maria, e o livro bom Memórias de um Suicida. Falei assim, gente, nunca tive coragem. E eu falo assim, né? Que quando um dirigente de centro vai lá fazer a palestra, aí eu fico esperando, ai meu Deus, o que vai vir? E tudo é difícil. Né? Quando eles falam, tudo é difícil. E o seu Zé Maria falava desse Memórias de um Suicida. Por ideia minha, eu nunca venho falar do suicídio, nunca vou ler a Memórias de um Suicida nessa encarnação. Pode ser aí que eu mude de ideia. Acho que já estou mudando, né? Porque quando seu Zé Maria, não, seu Valentim falou para mim, não, você vai lá no centro sim, ó, o tema é tal, é do suicídio da loucura. Eu disse, ai meu Deus. Ah, mas eu já fiz, seu Valentim. Olha aí, você até já fez? Já fiz sim. Para o Esperança e Fé há alguns dias, né? Sinal que eu tenho algo a dizer, que seu Valentim não sabia, me jogou esse tema. Eu achei que ia engavetar, por isso que eu falei, no dia que eu fiz, a música era essa, depois já até mudou a música, né? Senão que a gente tem algo a dizer, né? Então, a história da Ivone, ela fala, ó, mensagem de advertência, tirar a própria vida é violar as leis divinas, e sobre isso todos estão sujeitos a sanções. Não é que Deus castiga, Deus mostra pra gente aquilo que não deve ser feito. Mas às vezes eu também assim, mas eu não vou me matar só com medo de ir para um umbral? Não, eu não vou tirar a minha vida, porque eu preciso entender que essa existência ela precisa ser valorizada. E o exemplo que a Ivone nos dá é justamente esse. Eu lembro que eu li um livro que falava sobre ela, que foi uma vida que ela se atirou na água. E ela sofre as consequências disso, né? Mas será que eu precisava passar por isso? Se eu tivesse enfrentado tal situação, não lembro qual era a situação que ela estava enfrentando. É o segundo caso que eu falo hoje, que a pessoa desencarnou na água. Né? Um era ficção, o outro era verdade. Devemos julgar aqueles que violam a lei? Entendo que não. Porque do mesmo jeito que a gente fala que é falta de fé com julgamento, a gente imagina, olha, naquele momento ele não enxergou outra saída. Talvez uma vivência mais humana, mais evangélica, no sentido de conhecer e de procurar seguir aí as leis cristãs, nos mostrasse um outro caminho, sim. Mas tem gente que também ainda não conheceu, não é? Talvez um ato, vamos pensar, daqueles que não conseguem concluir o serviço, possa fazer com que a pessoa mude? Pode, às vezes sim, possa causar um amadurecimento, tal, mas nem sempre. Muitos tentam e tentam por muitas vezes. Aí a psicologia explica, a mediunidade explica, coisas que eu ainda não tenho conhecimento. E, igual a gente fala, as próprias obras básicas, elas têm exemplos de esperanças e consolações. O próprio exemplo é Ivone de Amaral Pereira. Mas eu penso que a gente tem que ser menos moralista e mais consolista, né? Não estou achando a palavra agora, né? Ser mais no sentido de compreender do que de julgar as atitudes e principalmente os sentimentos. Né? Hoje a gente tem aí quais são os males do século? A depressão, a ansiedade, são os transtornos da alma. E a maioria das pessoas às vezes tem um transtorno e está julgando o transtorno do outro. Né? Eu vejo pessoas com comportamentos depressivos julgando que está dando crise de ansiedade, julgando o outro. E eu falo assim, ó, que o pior câncer não é o daquele que está no hospital do câncer, perigando amputar um braço, uma perna, que está lá em Barreto sem olho. O pior câncer, eu acho que é o câncer da alma. Porque a gente vive num tempo de evolução da ciência. Não é? Antes falavam câncer, podia comprar o caixão. Mas hoje o físico se recupera. E eu acho que isso é até um sinal dos tempos, que as doenças agora são as doenças da alma. E a gente tem que procurar compreender essas almas para poder ajudar e ajudar até a nós. Porque de repente talvez a gente não esteja aí nessa questão de sair dando tiro no ouvido. Mas, aos poucos, a gente também dá os nossos tiros no ouvido. E no pé também, tá
bom? Agradeço a paciência de vocês, né? O convite aí do seu Valentim, que antes de partir lembrou de mim. Deve essa energia positiva aí por onde estivesse